Então, o texto é esse aí que está na tela, Ahn, Mateus 1:25. E não a conheceu até que ela deu à luz um filho e pôs nele o nome de Jesus. Né? Que é uk ignosken avti eos u eteken ion, que é ekalesen to onoma avti Iesu. Então, a gente vê o uso do até aqui na nossa língua portuguesa é usado às vezes como um pronome denotativo, às vezes como um advérbio. É, no grego é esse eus u, né? Eus u é o até aqui na nossa língua portuguesa. Então, a reivindicação é de que esse até implica um sentido de inversão um, posterior, né? De que ele está falando alguma coisa que no final esse tipo de ação vai ser invertida. A gente vai ver pelos textos, e aí aqui eu vou usar principalmente textos também da Bíblia, alguns não necessariamente canônicos, né? Alguns textos apócrifos, mas a gente vai refletir um pouco sobre as aparições desse termo eus, us, para ver se realmente ele implica essas inversões, como muitas vezes as pessoas falam. Então, o primeiro texto aqui, Gênesis 8:7. Enviou o corvo para ver se as águas. Está falando aí de Noé, né? Enviou o corvo para ver se as águas tinham secado. E saindo, né, o corvo não voltou até as águas secarem sobre a terra. Não retornou até que as águas tivessem secado. E aí ele está usando o eos tu. No caso, o to aí seria um artigo, né, que também está no genitivo, igual o u, né? O u seria o até que, né? Eos u, aí o u ele funciona como o que, né? O eos como o até, sendo aí nesse caso um pronome relativo que está no genitivo neutro. Aqui ele está usando um artigo, né? Voltou até as águas secarem sobre a terra, mas o sentido é basicamente o mesmo do eus tu. A gente vai ver também outras instâncias do eus u propriamente dita, né? Para não dizer que a gente está falando de outra coisa, mas enfim. E enviou o corvo para ver se as águas tinham secado, saindo não voltou até que as águas tivessem secado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando as águas secaram, ele voltou para a arca, o corvo? É esse o sentido que o Gênesis quer colocar aqui? Não, não é esse sentido, né? Ele está querendo dizer que ele não retornou até as águas secarem realmente. E quando as águas tivessem secado, aí mesmo que ele não ia retornar para a arca, não teria o menor motivo, até porque o próprio Noé sairia da arca, né? Então ele está usando aqui o eustus sem esse sentido de inversão. Por que que isso acontece? Por que que no grego, essa passagem aqui é da Septuaginta, tá? Embora o Gênesis tenha sido o original do Gênesis está em hebraico, mas essa é a tradução da Septuaginta. De novo, a nossa preocupação aqui é o uso gramatical e não propriamente dizer se um texto é canônico ou não. A gente vai ver que a gente vai trabalhar com vários textos independentemente desse tipo de qualificação. Um, por que que acontece isso? Por que que o nosso até não funciona da mesma forma que o até em grego? Ora, quando a gente fala alguma coisa aconteceu, alguma coisa não aconteceu até isso, realmente na nossa língua portuguesa a gente tende a esperar de que esse até signifique alguma inversão futura. Mas no grego não é isso que acontece. No grego ele usa o até para dizer que, olha, eu não sei o que, que vai acontecer depois disso. Não me importa o que vai acontecer depois disso. Eu vou te dar uma informação sobre o que está acontecendo agora. Esse até do grego, o eus tu, o eus us, o eus u, ele funciona muito mais como um enquanto, durante aquele tempo. Então, ele quer dizer, enquanto a terra não tinha secado, não se viu o corvo retornar.
ou quando a terra secou, o corvo não havia voltado, o corvo não estava lá. É isso que ele quer transmitir. Ele quer transmitir a informação de que o corvo não voltou, né? E que a terra secou e não se viu corvo, né? O corvo ficou lá de um lado para o outro, ele fala lá. Mas enfim, é essa informação que ele quer transmitir. Ele foi, não voltou. A terra secou, continuou não voltando. Depois, ele voltou? Não tem como dizer isso. Não tem. Não é que não tem como dizer, é que realmente não faz o menor sentido. Não é isso do que se trata o texto. Então a gente não pode inferir esse tipo de interpretação. A segunda passagem aqui, 4 Macabeus 7:3. De novo, isso aqui é um livro apócrifo. E, de novo, a gente está aqui analisando usos gramaticais. Né? Então, 4 Macabeus 7:3 vai dizer: ele jamais desviou o leme da religião até navegar rumo ao porto da vitória imortal. Então, ele está elogiando esse personagem fiel e falando que ele nunca se desviou da verdadeira fé até que ele morresse, até que ele morreu, né? Até o final da vida dele, até a morte dele. Então ele diz, ele jamais desviou o leme da religião até navegar rumo ao porto da vitória imortal. De novo, o termo usado aqui é os us, como a gente vê lá em cima. Esse é exatamente o mesmo termo utilizado em Mateus 1:25. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que ele jamais desviou o leme da religião até navegar rumo ao porto da vitória imortal e depois que ele morreu, aí ele se desviou? Obviamente que não. Então, o que o autor ele quer enfatizar com esse tipo de construção é um significado que, para nossa língua, às vezes fica um pouco estranho. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: quando ele navegou rumo ao porto da vitória imortal, ou seja, quando ele morreu, ele não havia desviado o leme da religião. Até aquele momento em que ele morreu, ele não havia desviado o leme da religião. Você vê que a gente já está começando a se voltar para a passagem de Mateus, né? Ou seja, quando isso aconteceu, aquilo não tinha acontecido, basicamente, né? Então, quando navegou rumo ao porto da vitória imortal, quando ele morreu, não havia desviado o leme da religião. É isso que ele quer enfatizar. Ele quer enfatizar essa informação, de que durante aquele tempo ele não se desviou da fé, né? A mesma coisa lá em Mateus 1:25. O que ele quer dizer ali? Ele quer dizer que até que Maria, no momento que Maria deu à luz a seu filho, José não havia tido relações com ela. Vamos trabalhar um pouco mais isso e voltar nisso um pouco depois. Mateus 14:22. Vamos falar agora do próprio Mateus. Imediatamente Jesus obrigou seus discípulos a subir para a barca e a passarem antes dele a outra margem. E os né, enquanto ou até que ele despedisse as turbas. É interessante aqui que a palavra usada de novo é a mesma, né? O até que é o mesmo usado em Mateus 1:25, é os u. No entanto, a maioria dos tradutores, né, essa aqui é a tradução do Matos Soares, ele vai usar enquanto em vez de até, né? Mas a gente poderia pensar dessa forma. Imediatamente Jesus obrigou seus discípulos a subir para a barca e passarem antes dele a outra margem, até que se despedisse das turbas. Então pensa o seguinte, pensa Jesus falando para os discípulos, olha, vocês passem para outra margem até que eu me despeça aqui das turbas. Então eu vou passar até que você se despeça das turbas. E aí quando você se despedir delas, eu volto para outra margem? Né? Não é esse o sentido.
Por quê? Porque apesar de o até que ser a tradução mais literal, o até que na nossa língua portuguesa não transmite o que Mateus está querendo dizer, o que em grego se quer dizer quando se usa essa construção. Então, o até que significa o seguinte: olha, eu vou fazer uma ação aqui, enquanto durante esse tempo da minha ação você vai fazer uma outra coisa ou você não vai fazer alguma outra coisa, enfim. É isso que se quer dizer quando se usa o eos. Então a gente pode traduzir isso dessa forma: durante o tempo em que se despedia das turbas, obrigou os discípulos a passarem antes dele a outra margem. Durante aquele espaço de tempo, né, enquanto ele estava ali se despedindo da turba, os discípulos iam fazer outra coisa, os discípulos iam ficar na outra margem. E aí, de novo, o uso do enquanto aqui é interessante porque mostra que o até ele não tem o significado exato. Ele realmente introduz uma ambiguidade que é alheia ao significado no original. E tanto é que a maioria das versões, as traduções, como eu disse, do Mato Soares, usam enquanto. Nas traduções em inglês, né, do American Standard Version, vai usar o while, né, a versão do King James vai usar o while, e na interlinear ele vai usar o até, né, ele vai usar o até, mas que vai também introduzir pelo até uma certa ambiguidade que é alheia ao texto original. De novo, outro texto agora de Mateus 26, 36. Então Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos para sentarem-se até que fosse lá orar. É interessante que é usado o os, mas o até aqui não tem nada a ver. Você consegue perceber que é para ele se sentar enquanto ele fosse lá orar. Ou seja, aquela ação vai estar acontecendo, enquanto aquela ação está durando, enquanto ela está perdurando no tempo, eles são para permanecerem, eles devem permanecerem sentados. Né? Enquanto aquela ação de ele orar está perdurando no tempo, eles vão permanecer sentados. É isso que Jesus quis dizer. E é isso que essa construção os quer expressar. O até aqui, ele não consegue expressar o que a gente... o verdadeiro significado desse jogo de linguagem, desse jogo temporal no original grego. Mas algumas bíblias usam e traduzem dessa forma, a gente pode traduzir dessa forma e ver que realmente fica estranho. Né? Seria mais interessante usar o enquanto e seria um sentido mais acurado para essa tradução. Pediu aos discípulos que, durante o tempo em que ele estivesse a orar, permanecessem sentados com ele. É isso que essa frase quer dizer. Então não é até nesse sentido de alguma coisa acontecendo e depois vai mudar aquele estado, ou enfim, algum movimento vai acontecer. Não. Uma ação vai estar perdurando no tempo, enquanto isso, aquela outra ação ela vai acontecer de uma maneira paralela. Atos 25, 21. Paulo ele está preso e ele pede para falar com César, né, para apresentar o caso dele diante do imperador. Aí a passagem é a seguinte: mas quanto a Paulo, tendo pedido para ser mantido sob custódia para o julgamento de Augusto, ordenei que permanecesse detido até que eu o enviasse a César. De novo, é a mesma construção usada aqui com o até que não significa uma inversão da ação. Ou seja, ele vai permanecer detido até que enviasse a César. O que ele está querendo enfatizar é que durante aquele tempo, né, até que ele realmente seja apresentado diante de César, durante todo aquele tempo em que ele não está diante de César,
ele vai permanecer detido. Ah, então depois de César vai acontecer uma outra coisa? Não é a intenção do autor falar absolutamente nada sobre isso. A intenção do autor é dizer que ele permaneceu detido durante aquele tempo. E ponto. Não tem mais nada além disso. É dessa forma que se usa o eus no grego. Ele não denota uma inversão, ele quer dizer que uma ação está perdurando no tempo enquanto outra está acontecendo. Bom, com isso em mente, né, com aquilo que a gente aprendeu sobre usos da palavra, a gente vê que quando a gente está falando lá sobre Portugal, sobre como a gente fala, por exemplo, isso aqui está aberto, não, ele quer dizer que na verdade está funcionando, né? Tem uma tia minha que falou de uma experiência de uma pessoa que perguntou de se um bar ou, sei lá, uma loja ia abrir no feriado, ia fechar no feriado, né? E aí o português chega e fala, olha, não vai fechar. E essa pessoa chega lá no feriado e dá de cara com a porta. E ela vai lá no dia seguinte e pergunta, mas você não disse que não ia fechar? E ele fala, não vai fechar porque também não abriu. Então a gente vê que, embora seja contra-intuitivo, quando a gente usa aquela expressão, a gente tem que considerar os usos e significados dentro de uma comunidade linguística. E muitas vezes esses usos eles não vão ter uma tradução para a gente no sentido das nossas expectativas. A gente pode pensar que até que com certeza vai significar uma inversão do tempo. Por quê? Porque a gente está acostumado dentro da nossa comunidade linguística a pensar dessa forma. Não é o caso aqui no grego, como a gente demonstrou em várias instâncias. Então vamos analisar de novo o texto em grego. Então, e não a conheceu até eus que ela deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. O que isso quer dizer? Que durante todo o tempo que precedeu ao nascimento de Jesus, e lembra que Mateus aqui ele está falando principalmente para a comunidade judaica, porque Mateus é um apóstolo que escreve para os judeus, para converter judeus, e ele está se referindo à profecia de que o Messias deveria vir de uma virgem. Então, Mateus quer convencer de que esse Jesus é o Messias e que ele realmente veio de uma virgem. E que não houve nada durante o tempo que precedeu o nascimento de Jesus, nem mesmo durante a gravidez de Maria, que pudesse constar como uma violação da virgindade de Maria. A virgindade de Maria permaneceu intacta durante todo o tempo que precedeu o nascimento de Jesus para que a profecia se cumprisse. Ou seja, Jesus realmente nasceu de uma virgem. O que Mateus quer dizer então com essa expressão? E não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Ou seja, o filho foi concebido sem que ela conhecesse homem algum. Ou seja, ela permaneceu virgem. O que Mateus quer dizer com essa passagem? Durante todo o tempo que precedeu o nascimento de Jesus, inclusive durante a gravidez, ele não conheceu Maria. José não conheceu Maria. Ela era virgem e ela deu à luz a um filho, permanecendo virgem. É isso que Mateus quer dizer com essa palavra. Quando deu à luz um filho, igual a gente viu lá com o corvo, né? O corvo saiu, ele não retornou. Quando as águas secaram, o corvo já não estava lá, permaneceu não estando lá. Quando deu à luz um filho, ele não havia a conhecido. Quando deu à luz um filho, ele não havia tido relações com ela. É isso que quer dizer eus. Ou, sem ter tido relações com ela, deu à luz a um filho. E é isso, galera. Esse é o método hermenêutico. A gente vê que muitas vezes os nossos jogos de linguagens atrapalham
quando a gente tenta interpretar os textos, porque a gente parte de expectativas, né, como a gente viu aí, que não correspondem às expectativas de outras comunidades linguísticas. Vale a pena fazer esse trabalho hermenêutico, vale a pena trabalhar com outros textos, textos que estão na Bíblia, textos que estão no cânon, textos que estão fora, mas para ver como essas palavras, como esses significados são usados dentro dos seus próprios contextos. E aí, só para finalizar, aí, eu trouxe alguns acadêmicos que vão também se debruçar sobre essa questão gramatical. O primeiro aí é o John P. Meyer, né, que é um historiador do Jesus histórico. Ele fala, falando ali sobre a questão da língua desse Els Uz e analisando essas diferentes abordagens linguísticas, ele fala que realmente não é possível demonstrar a virgindade de Maria pela análise linguística, né? E o David Turney, um exegeta protestante, no livro dele Mateus, né, uma exegese em comentários parágrafo por parágrafo, né, é o nome do livro, de 2008, ele vai dizer: um exame dessas passagens indica que não há razão gramatical para supor que José teve relações íntimas com Maria após o nascimento de Jesus. A questão da virgindade perpétua de Maria não pode ser resolvida com base em fundamentos gramaticais. Então é isso, galera. Que chega ao fim da nossa apresentação. Foi um prazer estar com vocês.